Bom dia, bom dia, bom dia, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa tarde e boa noite para quem vai assistir esta aula em um outro tempo. Sejam bem-vindos à nossa aula de número 10. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 11 do Apocalipse, as duas testemunhas e a sétima trombeta. Vamos primeiramente orar e agradecer a Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada por mais este dia de vida, obrigada por nos perdoar, por nos amar, por nos justificar e por nos dar a vida eterna. Obrigada, Senhor, pela revelação da Tua Palavra, por nos orientar e por nos convidar a levarmos esta verdade. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por esta oportunidade que nós temos de condividir a Tua Palavra, de expressar a Tua soberania e, acima de tudo, Senhor, levar o Evangelho da salvação para aqueles que ainda não ouviram ou para aqueles que ainda não creem. Senhor, estamos aqui para aprender mais sobre Ti, mais sobre a Tua Palavra, e que o Teu Espírito Santo esteja nos ensinando e nos capacitando, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Paz do Senhor, meus amados e queridos. Vamos então para o estudo do Apocalipse, capítulo 11. Já abra sua Bíblia aí, por favor. Nós estaremos estudando aqui hoje este capítulo muito importante também. Toda a palavra de Deus, ela tem a sua importância. Existem textos que muitas pessoas não compreendem e é por isso que nós vamos transliterá-los, vamos interpretá-lo para que todos possam compreender a palavra de Deus e não ficarem com nenhum tipo de dúvida para não serem enganados. E assim, então, nós vamos crescendo nesta graça e neste conhecimento, em nome de Jesus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. Este capítulo, ele é um capítulo de grande importância, né, para a narrativa profética, pois também vai trazer aí dois elementos muito importantes, que são as duas testemunhas e a medida do templo. Nós vamos falar sobre isso também. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 11, a partir do versículo de número 1. A versão que eu vou ler aqui é a versão Palavras-Chave. Bom dia Dora, bom dia Carla, bom dia, sejam bem-vindos. Para quem ainda não nos segue lá no YouTube, por favor, vá lá na plataforma do YouTube, escreva Fateja e se inscreva no nosso canal. Por lá também você vai ter acesso a essa aula novamente, para que você possa continuar os seus estudos teológicos. Leiamos então Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dada às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Vamos falar um pouco sobre isso. Bom dia, missionária Carla, tudo bem? Deus te abençoe, seja bem-vinda. A medição do templo. Vamos fazer aqui também, é importante nós fazermos as análises paralelas dos textos. Eu quero convidar vocês para irem comigo em Zacarias 2, Antigo Testamento, Zacarias capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5. Onde Zacarias vai narrar a terceira visão de Jerusalém e a medida. Zacarias, anote aí para você que está chegando, nós estamos estudando, fazendo o estudo do livro do Apocalipse. Hoje nós estamos no capítulo de número 11 e agora estamos fazendo as leituras paralelas. Zacarias, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Tornei a levantar os meus olhos e olhei e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. E eu disse: Para onde vais tu? E ele me disse:
medir Jerusalém, para ver qual a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e o outro anjo lhe saiu ao encontro. E lhe disse: corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela dos homens e dos animais. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Lembrem-se que na nossa última aula nós estudamos o capítulo de número 10, onde houve uma pausa entre a sexta e a sétima trombeta. Aqui vai sair agora o sétimo anjo e vai soar a sétima trombeta. Entre este inteirinho, nós vamos ver que vai haver a medição do templo. O templo aqui ele pode ser literal ou ele pode ser simbólico. No Novo Testamento, o templo ele é frequentemente associado à igreja. Então existem aí na teologia algumas vertentes, né, que preferem entender que é literal e outros que não é literal, que é simbólico. Vamos ver o que Paulo diz em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vamos lá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 até o 17. A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então nós temos aqui a referência de Paulo fazendo aí então esta advertência de que nós somos o templo. Então por isso que é importante nós considerarmos os textos e fazermos essas leituras paralelas, para que nós possamos ter também a compreensão, a revelação plena da palavra de Deus. O átrio dado às nações indica que haverá uma perseguição e uma profanação. Nós vamos aprofundar um pouquinho cada um dessas temáticas, porque esse capítulo é um capítulo mais longo, né? Mas o que João recebe aqui de revelação é para que nós que somos desta geração possamos preparar esta geração e a próxima, porque vai haver aqui esse momento de medir o templo, que pode ser literal a igreja, né? Nós, o corpo de Cristo, e dentro de algumas vertentes teológicas se diz que não, que vai ser somente lá Jerusalém, por esta questão da perseguição que eles vão sofrer também. Os 42 meses que vai falar aqui dessa perseguição a Jerusalém equivale então de fato aos 3 anos e meio, que é um período comum nas profecias escatológicas, que é o período onde o anticristo ele vai se manifestar e ele vai dominar, mas ele vai dominar o mundo com limitações, porque Deus vai levantar as 2 testemunhas. As pessoas pensam, né, que o anticristo vai dominar o mundo e vai dominar conforme ele quer totalmente. Não, Deus não vai permitir que seja desta forma. Deus vai enviar as 2 testemunhas que irão confrontar o governo do anticristo. Vamos colocar aqui o nosso próximo slide.
Então, o capítulo 11, ele é um capítulo de grande importância dentro da narrativa profética do livro, que vai abordar esses dois temas principais, a medida do templo e as duas testemunhas. O capítulo 11, então, ele vai se ater nessas duas temáticas principais, a medida do templo e as duas testemunhas que vão anunciar o evangelho no período da grande tribulação. Por isso, então, que Satanás não vai dominar de forma totalmente liberal. Então nós vamos fazer uma análise detalhada do capítulo, com as explicações, as referências paralelas, que foi este primeiro bloco que nós fizemos aqui, nestes primeiros 10 minutos de aula. Na sequência, então, nós lemos aqui algumas passagens paralelas, e nós vamos agora na sequência do capítulo para o versículo de número 3, ok? Vamos agora para Apocalipse, capítulo 11, versículo de número 3. Vamos lá? Quem está chegando aí, por favor, abra sua Bíblia, Apocalipse 11, a partir do versículo 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. Esse período dá exatamente 3 anos e meio, ok? Vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos, e se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Versículo 6. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e os matará. Então, até esse momento aqui, essas duas testemunhas vão anunciar o evangelho com poder e autoridade, fazendo maravilhas. Entretanto, existem aí 3 vertentes também de ensino sobre estas duas testemunhas. Quem serão essas duas testemunhas? Algumas pessoas acreditam que será Moisés e será Elias, e outras acreditam que será Enoque e Elias, e outros acreditam que serão 2 pessoas aleatórias que Deus vai levantar. A minha tese é que seja Elias e Enoque, mas existem defesas que dizem que pode ser Moisés e Elias, e existem também interpretações que dizem que podem ser 2 pessoas que Deus vai escolher de forma aleatória para anunciar. Então houve aí a medida do templo, e agora vai ver a manifestação das 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas, então, elas vão anunciar e vão confrontar o governo do anticristo por esse período de 3 anos e meio, até que o anticristo vai matá-las, e elas vão ficar ali 3 dias e meio em praça pública. Então, essas 2 testemunhas, elas vão profetizar 1260 anos, elas têm o poder para fechar o céu e trazer as pragas. A besta que vai subir do abismo vai matá-las. Os seus corpos ficarão expostos na grande cidade por 3 dias e meio. Ao final dos 3 dias e meio, elas vão ressuscitar e serão levadas ao céu aos olhos de todos aqueles que estão ali vendo. As 2 testemunhas são figuras misteriosas, por isso que João não vai escrever os seus nomes. Nós podemos entender aí, como eu falei a vocês, que pode ser Elias e Moisés. Vamos ver o que o evangelista Mateus fala
Mateus, capítulo 17. Vamos lá, o primeiro evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 17, do versículo 3 e versículo 4. Mateus 17, versículo 3 e 4. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiser, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Aqui é a passagem do Monte da Transfiguração. Nós vamos ver que Jesus Cristo vai mostrar a eles, né, esse momento de Moisés e Elias e o próprio Jesus. Eu entendo, né, a minha interpretação para esse texto, a exegese da Transfiguração, Jesus está mostrando ali Elias e Moisés, porque um representa a lei e o outro representa as profecias, e Jesus Cristo representa a graça. Então eu entendo dentro desta interpretação que as duas testemunhas, no meu ponto de vista, no meu entender, não seriam Elias e Moisés. Então vamos ver qual é a segunda teoria. Gênesis capítulo 5, vamos lá? Gênesis capítulo 5, versículo de número 24. Gênesis 5, 24. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, qual foram as duas pessoas que foram levadas para Deus sem passarem pelo processo da morte? Né? Elias e Enoque, porque eles não passaram pela morte física. Eles foram levados, foram arrebatados por Deus. Então, tudo indica, através de uma interpretação teológica e exegética, que essas duas testemunhas podem ser aí Elias e Enoque. Na minha interpretação, como pastor e como teóloga, eu entendo que são sim Elias e Enoque. E uma outra vertente de ensino entende que são duas pessoas aleatórias que Deus vai escolher. Mas eu acredito que Deus ele fala conosco do início ao fim, de forma verbal, não verbal, de forma simbólica, de forma pedagógica. E todos esses processos de Gênesis e Apocalipse, eles nos trazem um ensino completativo, né? Do início ao fim. Então, a lei e os profetas representados aí, o testemunho de Deus na terra, no Monte da Transfiguração. E Elias, ele fechou o céu, né? O céu, depois ele vai abrir para vir a chuva. Vamos então para a próxima parte do texto. Vamos voltar lá em Apocalipse. Para quem está acompanhando, Apocalipse capítulo 11, versículo de número 7. Vamos só recapitular ali o versículo de número 7. Então, vamos lá. E quando acabaram o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá. E jacera o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. No mesmo local onde Jesus Cristo foi crucificado, essas testemunhas serão colocadas ali mortas. E todos verão que eles serão mortos. Entretanto, depois de 3 dias e meio, haverá a ressurreição e a ascensão aos céus destas duas testemunhas. Vamos lá, versículo 9. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão o seu corpo morto por 3 dias e meio e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro. Então vai ficar exposto ali neste lugar. Versículo 10. E os que habitam na terra se regozijaram sobre eles e se alegraram e mandaram presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os habitantes da terra. Vejam, eles estavam anunciando
a morte, a vida eterna ou a morte eterna. E os habitantes, uma parcela dos habitantes da terra, ficaram furiosos com eles. Porque lembram que a terra vai passar aí, lembrem-se que a terra vai passar pela falsa paz e depois vai vir esse período aí de terror, né, de destruição. E essas pessoas, quando elas veem essas duas testemunhas mortas, eles vão celebrar, eles vão se alegrar e vão se presentear uns aos outros. Entretanto, nós vamos ver aqui no versículo 11 que depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os pés e caiu grande temor sobre todos os que os viram. Versículo 12, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, suba cá, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Tem uma semelhança, né, com Cristo. Cristo, ele foi morto, quer dizer, ele se entregou em morte de cruz publicamente. Depois de 3 dias ele vai ressuscitar. E depois do 40º dia aqui na terra ele vai ascender ao céu. Versículo 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. E passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. Agora que vai tocar a 7ª trombeta. Nós estamos ainda falando deste interlúdio, né? Deste período entre a 6ª e a 7ª trombeta que vai ser anunciada, e todas essas coisas estarão se dando na terra. Por isso, amados, aquele que ainda não se arrependeu, aquele que ainda não entregou a sua vida a Jesus, aquele que ainda não confessou Jesus como seu Salvador, ainda há tempo. E Deus, mesmo passando ali o período da falsa paz e entrando já no período da tribulação, Deus ainda vai enviar essas duas testemunhas e vai dar mais uma chance para a humanidade. Então agora, diz a Bíblia que vai dar-se um grande terremoto ali, a 10ª parte daquela cidade, daquele local, vai agora ser tomada por este terremoto e 7.000 pessoas vão morrer, e aqueles que vão sobreviver a esse terremoto vão agora olhar para Deus e vão começar a adorá-los arrependidos. Prestem atenção na linha do tempo do Apocalipse capítulo 11, que é o que nós estamos estudando aqui. Esta aula, ela não fica aqui depositada, ela vai ser depositada lá na nossa plataforma do YouTube. Você que está chegando aqui agora, seja bem-vindo. Eu vou te dar 20 segundinhos para você ir no YouTube e escrever Fateja. Lá você vai se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações. Faça isso agora, por favor. Vou te dar alguns segundinhos para você fazer isso. E você que já está assistindo as aulas no YouTube, você vai parar aqui um pouquinho nesta aula e vai compartilhar esta aula com alguém ou em algum dos seus grupos nas suas redes sociais, para que nós possamos alcançar mais pessoas com conhecimento da verdade. Amém? Posso contar com você? Enquanto estou ministrando a aula, eu quero pedir a você que vá escrevendo nos comentários todos os textos adicionais bíblicos e que vá comentando aqui também, interagindo comigo na aula. Isso é muito importante para mim, isso é muito importante para nós e também para você nos apoiar, nos ajudar aqui no nosso canal. Vamos lá na continuação do Apocalipse capítulo 11. Então agora nós vamos para o versículo de número 15. Vamos pegar, nós temos aqui as passagens paralelas do terremoto. Você anote aí, escreva nos comentários também, ok? Vamos lá, Apocalipse capítulo 11, versículo 15.
Você que está chegando aí agora, Apocalipse capítulo 11, versículo 15, e depois você vai voltar aqui na aula e vai assistir desde o início, ok? Vamos lá então? Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 19, a 7ª trombeta. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram. Versículo de número... E adoraram a Deus, 17, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Quem fez as aulas anteriores, escreva aqui nos comentários o que significa saraiva. Vamos então agora para esta parte. A 7ª trombeta vai soar, e haverá um grande clamor no céu. Os reinos do mundo vieram a ser todos do Senhor e do seu Cristo. Os 24 anciãos vão adorar a Deus, louvando o seu juízo, e o santuário celestial se abre, revelando a Arca da Aliança. Vamos fazer aqui uma análise de referências paralelas. E você que está assistindo a aula aqui pelo canal do YouTube, isto mesmo, Vera, minha querida, Vera Damasceno, parabéns. Beijinho, minha amiga querida, Deus te abençoe. Vamos fazer aqui as análises paralelas. Isto mesmo, Gláucia, parabéns, muito bem, glória a Deus. Depois no YouTube eu vou colocar lá minha curtida para você, meu coraçãozinho também, porque eu acompanho todos os comentários. Todos eles eu acompanho. Então a 7ª trombeta é um marco escatológico. É o reino de Deus que será proclamado, e ele é o marco do início do juízo final, conforme está em Apocalipse 20, que nós vamos estudar mais para frente. Os 24 anciãos, eles representam a totalidade dos remidos. Vamos lá, em Apocalipse 4, nós lemos lá os 144 mil, sabendo, né, quem não assistiu a aula, está aí no YouTube, a temática da aula é os 144 mil. Sabemos que não é literal, é uma linguagem metafórica, para nos mostrar que há sim um número de pessoas que vai subir. Vamos lá? E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a sua cabeça coroas de ouro. Aqui nós vamos ver os 24 anciãos no capítulo 4 de Apocalipse, e depois mais para frente nós vamos ver os 144 mil, nós vamos ver essa linguagem que Deus vai se utilizar para demonstrar que há uma representatividade de números de pessoas que serão remidas e outras que serão julgadas, de fato. A Arca da Aliança, ela aparece no céu, indicando a presença e a fidelidade de Deus. Vamos para uma passagem paralela? Hebreus, está comigo aí?
Hebreus, capítulo 9, versículo 4 e 5. Vamos lá? Hebreus, capítulo 9. Versículo 4 e 5. Que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Então aqui o autor da carta aos Hebreus, ele está fazendo, trazendo este ensino, e em Apocalipse, então, este ensino será agora desvendado, que é esta arca que aparece no céu, indicando a presença de Deus e a sua fidelidade. Glória a Deus, né, meus amados? Que tremendo, né? Qual é a conclusão e a aplicação de Apocalipse capítulo 11? A medição do templo nos lembra que Deus protege o seu povo em meio às tribulações. As duas testemunhas representam o testemunho fiel de Deus no mundo, enfrentando perseguições, sendo vindicadas. E a sétima trombeta proclama a vitória final, triunfante de Deus, trazendo juízo sobre a terra. Também pontuando aqui que quando essas coisas acontecerem no juízo, haverá então também a abertura desses livros, que nesses livros que estão nos céus, eles contam ali toda a nossa história, todas as nossas obras. Aqueles que ficarem, que vão ser julgados, não aqueles que já subiram, não aqueles que já foram arrebatados, mas aqueles que ficarem, que vão ainda participar desses 3 anos e meio de perseguição, aqueles que aceitarem a Deus nesse período, eles serão julgados por tudo aquilo que está registrado lá no livro que está no céu. Então este capítulo, ele reforça com certeza o triunfo de Cristo e o estabelecimento do reino de Deus. Ou seja, ninguém é páreo para Deus. Deus, ele vai reinar pela pessoa de Cristo com triunfo, com glória e com grande poder. Haverá sim o juízo de Deus sobre a terra através de Jesus Cristo, mas nós, igreja, somos em Cristo triunfantes. Amém? Glória a Deus. Então hoje nós estudamos o Apocalipse, capítulo de número 11. E amanhã nós estaremos aqui para a nossa aula, onde estudaremos capítulo 12 e seguiremos o estudo do Apocalipse. Quero convidar você a estar conosco. Na nossa página do YouTube, nós temos vários cursos gratuitos com certificado gratuito digital. Você pode fazer curso de oração, intercessão, outros cursos que temos ali, cursos sobre batismo nas águas, discipulado, orar em línguas e falar em línguas, o jejum que agrada a Deus, entre outros. E você pode estar crescendo nesta graça e neste conhecimento, avançando no conhecimento de Cristo. Vejo você aqui amanhã às 7 horas da manhã, e esta aula, na sequência, estará disponível na nossa plataforma do YouTube. Fiquem com Deus e até amanhã, assim o Senhor Deus nos permitindo.